Muito bem, saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma transmissão na Escola Bíblica Dominical via redes sociais, aqui direto do templo da Igreja Assembleia de Deus em Teresina, na rua São Pedro, 1286. Nessa oportunidade, como nós estamos vendo aqui na nossa retaguarda, o slide, nós vamos estudar a lição de número 3, a eleição e predestinação. Está comigo aqui o evangelista irmão Hudson, a quem nós cumprimentamos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão Daniel, e a todos, o evangelista Daniel, e a todos os que estão participando dessa live e queremos dividir aqui conhecimento. Vocês lá e a gente aqui tirando dúvidas e podendo aprender juntos. Muito bem, vamos pedir ao irmão Hudson para fazer uma oração. Em seguida nós vamos cantar o hino 186 da Harpa Cristã. Enquanto você se arruma aí na sua casa, pega a lição, o lápis, a revista e vamos estudar a palavra de Deus. Amado Senhor e querido Pai, Deus eterno, nós nos apresentamos diante de Ti com o propósito de entendermos a Tua palavra. E o interessante, Senhor Deus, que toda vez que nós nos sentamos aos Teus pés como prioridade, Tu não nos nega o Teu conhecimento. Quando Marta estava ocupada com tantas coisas, que Maria debruçou aos Teus pés para entender e aprender de Ti, Tu disse que aquela parte não lhe seria tirada, porque ela escolheu a melhor parte. E não há melhor parte do que uma manhã de domingo, sentarmos para entendermos os Teus projetos, a Tua eleição, a Tua predestinação em nossa vida. Então, toma, Pai, a partir de agora as diretrizes, tanto deste ambiente, como dos ambientes virtuais que estão em casa. Os irmãos que estão sentados em casa com suas famílias para aprender. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a todos para abrir as harpas. Vamos cantar o hino de número 186 da nossa harpa cristã, de valor em valor. E eu vou ser desafiado aqui, porque chamam para pregar, mas vamos cantar. Isso, o pastor Irana está aqui, está viajando, mas à noite estará participando da transmissão do culto. E está conosco também o irmão Jataniel, que está aqui nos nossos controles. E vamos juntos glorificando o nome do Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar dessa vida, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor.
bem, deixa eu guardar aqui o viola. Aleluia. Colocar o violão aqui no local. Vamos dar início, passando aqui alguns slides. Estamos iniciando, estamos ao vivo, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e estamos estudando este tema da série de lições da nossa escola dominical. Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O assunto da lição de hoje é eleição e predestinação. É um assunto muito importante para a doutrina, para a compreensão do desdobramento das bênçãos da salvação, que é a continuidade do assunto que nós estamos estudando nesse trimestre e estudamos domingo próximo passado. E o período é muito apropriado também, porque nós vivemos num tempo de muito valor, irmão Goldson, valor material, e na lição passada a gente fez aqui uma pergunta: se a gente fizesse uma lista, duas listas, uma coluna as bênçãos materiais e na outra coluna as bênçãos espirituais, com certeza as pessoas teriam mais facilidade de preencher a coluna das bênçãos materiais e teria muita dificuldade para compor essa relação das bênçãos espirituais. E, no entanto, as bênçãos espirituais decorrentes da salvação são muito, como nós vimos, cantamos no hino, tem muito mais valor, né? E é interessante que essa questão das pessoas fazerem rapidamente uma lista do que desejam materialmente, é porque nós ainda, mesmo com uma chamada espiritual, uma chamada eterna, nós ainda estamos presos muito aos nossos valores, os valores daqui. E os valores espirituais você só pode valorizar se você o conhecer. E Deus, interessante que a questão da eleição, ele pode ser entendida, facilitado o entendimento da gente, até pela forma da gente praticar as eleições que fazemos. Mas realmente as pessoas estão presas, como o irmão Daniel disse, é muito mais fácil dizer o que você quer na ordem material do que o que você espera de sentido espiritual. Muito bem, nós vamos trazer também algumas informações logo no começo, né? Na lição de jovens deste nosso campo aqui em Teresina, será o assunto preparativos para a conquista, fé e obediência no livro de Josué, e será ministrado pelo professor Júlio José. A partir das 10h30 será transmitida uma live também, a lição de jovens, no Instagram da Mocidade, que nós estamos vendo aqui no slide, na nossa retaguarda. Quanto às aulas do departamento de adolescentes, elas serão ministradas e nós vamos disponibilizar, elas estão ministradas diretamente no grupo das classes, ou seja, a classe de adolescentes vai ministrar a irmã Rosinha, a classe adolescentes vencedores, o irmão Samuel, e a classe juvenis, o irmão Queiroz. No final, nós estaremos disponibilizando também nas redes sociais da igreja, aqui no Tempo Central, para que outras congregações, outros irmãos também tenham oportunidade, certo? Muito bem, então nós vamos ver aqui o nosso andamento, o nosso estudo aqui, né? O nosso objetivo é saber que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais as pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Nós temos 3 objetivos específicos, cada um está relacionado a um ponto da nossa lição: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, e nós vamos começar aqui com a definição de alguns termos, aqueles que não são muito conhecidos, notadamente aqueles que são essenciais para a compreensão do desenvolvimento dessa lição, eleição e predestinação. E a nossa metodologia, nosso método, o Eliezer, do ponto também, né? Nós estaremos utilizando como recurso o método será um método discursivo, comentário, a leitura, e os nossos recursos, a Bíblia Sagrada, não podemos abrir mão dela de forma nenhuma, a lição da escola dominical, a nossa declaração de fé, estamos utilizando, traremos também algum subsídio
baseado nos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. E o nosso objetivo, a nossa conclusão é: esperamos que eleição e predestinação sejam compreendidos como temas fundamentais para a compreensão da doutrina da salvação que percorre toda a Bíblia Sagrada. E esperamos também que após este ensino, esta nossa reflexão, possamos ter cada vez mais um temor e um tremor diante de um Deus soberano que a todos concede o favor da salvação. Nós vamos passar a oportunidade aqui para o irmão Hudson fazer a citação do assunto da lição textual e verdade prática, e como sempre a gente vai fazer também a leitura bíblica em classe de forma alternada. Irmão Hudson, por favor. Amém. Quero antes mandar um abraço. Eu acredito que os irmãos do Parque Piauí, não sei se Jatinel pode me dizer, algumas pessoas ficaram de entrar na live no Facebook, então eu quero saudá-los com a paz do Senhor, tá bom? Se quando chegar aí o pessoal do Parque Piauí, esteja passando aqui o meu abraço a todos. Bom, o tema da nossa lição hoje, a lição de número 3, do dia 19 de abril de 2020, todos os domingos é comum a Igreja do Senhor, a Assembleia de Deus, igreja da qual fazemos parte, temos um encontro na igreja para estudarmos, chamado Escola Bíblica Dominical, de domingo, uma escola especial onde todos aprendemos. Já de hoje, o tema é eleição e predestinação. O textual diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está em Efésios capítulo 1, de 4 a 5. A verdade prática nos diz da seguinte forma: essa verdade prática é como se fosse um resumo para você entender o que essa lição trará por ensinamento a nós. Ela diz assim: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creram e perseveraram na fé em Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante. Ele predestinou e elegeu os que creram e perseveraram, continuaram na fé em Cristo Jesus. Vamos à leitura bíblica de classe, como alternado. Eu leio os pares, porque começa com um par e em sequência um Daniel no outro. Sim, senhor. Vamos lá. Efésios capítulo 1, abra aí sua Bíblia. Vou esperar enquanto você abre. Capítulo 1, do verso 4 em diante. Quem tem a revista é só acompanhar. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amor, a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nos propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, quanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Muito bem. Então vamos fazer rapidamente uma contextualização dessa leitura. A eleição é a escolha graciosa feita por Deus para aqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo, conforme Efésios 1:4, que foi o que nós lemos aqui, fazendo um pequeno comentário de alguns versículos da lição.
Eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo. Predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao seu destino dos que Ele escolheu. Interessante, vemos também no versículo 4, os eleitos são os que receberam a palavra da salvação de bom grado e reconheceram para sair do seu estado de miserabilidade. Era condicional ter um encontro com o Salvador. Ele, conforme o versículo 5, ele nos predestinou para sermos por ele como filhos adotivos até finalizar a nossa filiação. Em Efésios 1:7, um dos versículos da leitura bíblica em classe, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as suas riquezas da sua graça. Isso quer dizer o quê? Entre outras lições que extraímos aqui deste versículo, é que ele nos deu a redenção nele e revelou-nos o segredo de que um dia unirá tudo em Cristo. E isso é muito interessante, é muito importante para nós valorizar isso aqui. No versículo 8, que diz que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, quer dizer que ele deu-nos a redenção nele e revelou-nos o segredo que um dia unirá tudo em Cristo. Isso é muito importante, essa bênção vindoura para nos encorajar, nos animar, nos fortalecer e nos alegrar cada vez mais diante de tão ricas bênçãos que o Senhor nos concede, bênçãos espirituais. Então, mais algum comentário, Wilson, sobre a lição? Sim. Sobre a leitura? Essa leitura de Bíblia em classe é muito rica em algumas informações que a gente precisa guardar. Ele nos elege para quê? Ele elege-nos para sermos santos e irrepreensíveis. Elegeu um povo para ser santo e irrepreensível. Predestinação, ele predestina esse povo com alguns propósitos. Ele não, o predestinar quer dizer, eu tenho uma intenção com esse povo que eu elegi. Eu não elegi um povo só por eleger. Eu elegi um povo com um propósito. E aí no versículo de número 10 é que eu acho interessante. Ele diz assim: o propósito dele era tornar a congregar, porque o povo havia se afastado de quem? De Deus. E ele não tinha predestinado o povo para estar longe de Deus e tampouco longe um dos outros. Então ele predestinou sim para que a gente se congregasse e congregar todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que são do céu quanto que são o quê? Na terra. Ele havia predestinado, quando ele cria o homem, na eleição do homem para ser dele, para ser propriedade dele, algo que ele criou para o propósito de uma ligação entre céu e terra, porque o homem é parte terra e parte céu. Se você entender bem, ele é parte terra e ele é parte céu. O homem é feito do barro, mas tem o sopro de Deus sobre a vida, que é a parte do céu. Então, quando ele faz esse texto, quando Paulo está fazendo esse texto de Efésios, ele está lembrando, ele nos predestinou para estarmos congregados, tanto na terra quanto o céu. Então eu acho interessante esse texto, e ele finaliza o capítulo 1, onde a gente tem a leitura bíblica em classe, dizendo: com o fim de sermos com louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então eu acho interessante isso, irmão Daniel, a gente frisar bem: eleição, Deus nos elege; predestinação, ele tem um propósito, e o propósito dele precisa acontecer. Eleição, a gente já sabe, a nossa experiência de eleição. Quando se fala em eleição, alguém é um cargo, alguma coisa, tem como objetivo, né? Isso é comum. E eu quero começar com uma pergunta, tanto para o irmão Daniel quanto quem está nos assistindo. Alguém que é eleito pode perder a eleição? Pode perder a eleição, pode não tomar posse. Muito bem. Nós vimos alguns casos. E nós temos isso. Você que está em casa, eu quero tornar o nosso ensino hoje muito mais fácil da gente poder assimilar. Uma pessoa que foi eleita, se ela tem sim condição de ser retirada do cargo para o qual foi eleita. Nós temos um presidente que pode ser tirado? Sim.
Nós temos um governador, vereador. Também. E o senhor disse uma coisa muito interessante: tem gente que nem chega a tomar posse, Foi o caso porque do foi presidente. reprovado na eleição. E o outro ficou, o caso do Tancredo Neves, Morreu antes de chegar lá. morreu antes de chegar lá. Porque ele tomou para si a eleição que não era dele. Ele disse: quem me pode tirar deste cargo? Ninguém me poderá impedir de eu ser presidente. E é importante a gente guardar isso. Todo aquele que é eleito precisa estar de acordo com qual foi eleito, para qual foi eleito, Com propósito, né? pelo propósito pelo qual foi eleito, porque senão ele perde a eleição. Muito bem, o ponto central da nossa lição, estamos vendo aqui na nossa tela, a eleição é segundo a presciência de Deus. O que é isso, irmão Hudson? Presciência. Presciência de Deus é como se fosse assim, para você entender em casa melhor. É como se Deus já soubesse o que estava elegendo. Ao contrário de nós, que fazemos uma eleição e não sabemos quem é a pessoa que nós estamos elegendo, Deus já sabe quem é. Presciência é o conhecimento antecipado de Deus de quem Ele está elegendo. Muito bem, então os tópicos da nossa lição, e nós vamos seguir o nosso comentário, conforme nós falamos, a nossa metodologia, seguindo esses tópicos. Você abrindo a lição, você vai ver, o primeiro ponto está lá: eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. Dentro desse primeiro ponto, nós temos 4 subtópicos aí: a eleição divina, as condições da eleição, a vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Explicando que a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. É uma boa explicação para entender isso, a eleição. Isso, irmão, nos dá uma sensação de ser querido. As pessoas gostam de ser benquistas, né? E isso é gratificante para nós, saber que desde a fundação do mundo, o nosso Deus, isso demonstra o grande amor de Deus para conosco, né? Ele já estabeleceu, já fez esse plano, conforme nós estudamos, inclusive, na lição passada, que Deus planejou, Jesus executou e o Espírito Santo. E corroborando com o que o senhor acabou de dizer sobre uma eleição que é feita não pelos méritos nossos, é que Deus elege até sem a gente existir. Você imagina que nós nem existíamos ainda e Ele nos elegeu. Tem profeta que diz assim: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então deixava claro para o profeta que não eram as qualidades dele, era uma eleição que Deus fazia. Então, na eleição não são os nossos méritos, são os méritos de quem elege. Ele é quem elegeu, então não são nossos méritos. Importante isso, a eleição de Deus não depende dos méritos do homem. Muito bem. E o segundo ponto nós vamos tratar aqui, predestinados para filhos de adoção. Se abrir a lição lá, você vai marcando lá nos pontos. A predestinação é o subponto 1, o subponto 2, filhos por adoção, privilégios, e a síntese desse segundo ponto, que nós vamos ver logo em seguida, vai dizer que em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Isso não é pouca coisa não, né, irmão? Sem dúvida nenhuma. E eu continuo naquela nossa pergunta que a gente fez. Bom, se quem é eleito pode perder a eleição, aí agora a gente fala, peraí, a eleição não é pelos méritos, mas a continuação de ser eleito tem a ver com os méritos? Mandado. A capacitação, nós vamos ver inclusive lá no terceiro ponto. Não é interessante isso? Muito interessante. Eu quero que você vá pensando. E assim, até a nós executar, usufruir dessas bênçãos, nós precisamos dessa capacitação. E eu coloquei inclusive um dos objetivos da nossa lição, a gente orar a Deus pedindo essa capacitação do Espírito Santo para nos ajudar tanto a compreender como a vivenciar essa eleição e essa nova vida em Cristo Jesus. É isso que nós vamos ver. Vamos ver aqui o terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação, que tem 2 subpontos: predestinação e salvação, predestinação e o amor. É uma lição de amor. E vai dizer nesse terceiro ponto que a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação dos pecadores.
Ou seja, o ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao grande amor de Deus. Cada vez que a gente estuda, que a gente vê a parte de Deus, eu me rendo e digo que Deus tremendo, né? Que Deus maravilhoso é este nosso, né? Então que nós possamos realmente sermos agradecidos e pedir que Ele nos auxilie nesse sentido. Irmão, aí vimos aí o panorama da lição. A nossa introdução aqui vai dizer os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação, que o irmão já deu umas dicas aqui. Nós vamos ver isso, citar isso, porque é muito importante, porque se compreender o significado logo no começo, não vai ter dificuldade. Agora, se começar torto da compreensão, ele vai torto até o final. Fica bem. Então, são duas doutrinas de suma importância que diz respeito às bênçãos decorrentes da salvação. E veremos isso, tudo isso aqui, à luz das Escrituras Sagradas. Então, irmão, vamos começar aí do primeiro ponto, localize na sua lição: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O irmão Hudson vai fazer os destaques, se ele quiser fazer alguma leitura, e eu posteriormente vou fazer a leitura de alguns versículos, dizendo aqui que o nosso propósito, mais uma vez aqui, não é trazer discussões bobas que não edificam, mas o nosso propósito aqui é anunciar a palavra de Deus, é ler, é estudar a palavra de Deus, porque é ela que tem poder. As nossas discussões, o nosso ponto de vista, as teorias, elas são importantes, mas não chegam aos pés da palavra de Deus genuinamente dita, dos próprios versículos. Isso é muito bom, né, irmãos? Sem dúvida. Então, a gente, diante do que o Daniel falou, é interessante a gente saber que quando a gente está alicerçado em Deus, no conhecimento claro da palavra, as discussões não nos abalam, nem tiram as convicções que temos. Quando ele fala da eleição divina, é importante a gente entender, não é qualquer eleição, é uma eleição divina. Não foi qualquer pessoa que nos elegeu, foi um Deus que nos elegeu. Se eu fico imaginando pessoas que são eleitas por homens, elas se sentem responsabilizadas por causa que homens a escolheram, se sentem lisonjeadas porque foi a escolha de um homem. Agora você imagina quando você é a escolha divina. Olha o que ele vai falar. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, depois o irmão vai estar lendo, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em que fomos escolhidos, em quem nós fomos escolhidos, em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Em quem temos em que tempo se deu essa escolha? Se deu antes da fundação do mundo. Qual a finalidade? É de sermos santos e irrepreensíveis. Quando a gente entende o propósito da eleição, a gente começa a saber valorizar. Veja bem, eu conversando com uma jovem, uma aluna minha, de uma das escolas que eu dou aula, e ela bastante revoltada com a família, com os pais, com a mãe, com todo mundo dentro de casa. E eu tentava convencê-la que ela estava numa atitude contrária a uma eleição que Deus fez. Deus elegeu pais para cuidar dela. E ela, meio que chateada, eu perguntei para ela: você sabe como você nasceu? Você pode me relatar qual foi as circunstâncias que você nasceu? Como tua mãe te teve? Ela teve dificuldades? Como era a tua casa? Ela disse: não, eu não sei, eu só sei que eu nasci. Interessante, quando a gente só sabe que nasceu, a gente não valoriza como fomos gerados. E a geração, ela passa a ter valor, uma eleição tem valor, quando eu imagino como foi eleito, como eu fui eleito, como ele me elegeu, como ele ratificou, porque ele veio, Jesus veio para ratificar a escolha. Como dissesse assim, ó: vocês foram escolhidos na fundação do quê? Do mundo. Antes de tudo ser feito, eu já tinha escolhido vocês, mas vocês rejeitaram a minha escolha. Mas eu volto na cruz para afirmar de que a minha escolha, ela é eterna em vocês. Aí eu perguntei para ela, disse: eu não sei. Pedi para a mãe dela relatar como ela tinha nascido. No momento que a mãe relatou como ela tinha nascido, algo mudou dentro dela. Então eu preciso saber estes pontos que Paulo diz.
em quem nós fomos escolhidos. Nós somos escolhidos em quem? Em Jesus Cristo. A escolha de Cristo por nós. Em que tempo se deu essa escolha? Foi antes da fundação do mundo. E qual a finalidade disso? Era que a gente fosse santos e irrepreensíveis. Quando eu entendo quem me escolheu, quando eu entendo em que tempo eu fui escolhido e pelo que e para que propósito eu fui escolhido, a minha escolha passa a ser o que? Funcional, passa a ter importância. Então, a minha pergunta é: você se sente escolhido de Deus? Você se sente escolhido pelo Senhor? Você está dentro do propósito, da finalidade da escolha? São perguntas que esse texto, essa pequena parte aqui do texto, do primeiro tópico, nos traz. Será que eu sei quem me escolheu? Será que eu sei a medida da forma da escolha? Será que eu entendo que eu não tinha nenhum privilégio? Eu não era diferente do que ninguém. E Ele me escolhe para mudar a minha história. E Ele me escolhe para que eu produza alguma coisa. Ele diz aqui no final desse texto, olha como é lindo. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, da fundação do mundo, segundo a sua preexistência. Amados, esse ponto eu queria que você pensasse em casa. Toda lição bíblica tem que trazer alguma coisa para a gente. E a primeira é essa: você sabe quem escolheu. Você sabe o valor dessa escolha. Você sabe que não tinha nenhum valor e não poderia de forma nenhuma ter tamanho privilégio dessa escolha. E o que essa escolha espera de você? E isso precisa ser pensado nesse primeiro tópico, por cada um que está em casa, por a gente estar aqui, Daniel. Porque eu assisti, você assistiu aquele filme Mais Que Vencedor? Já. Aí a pergunta para a menina é assim: quem é você? E ela termina: eu sou filha de Deus. Ele me escolheu quando eu não era nada. Ela diz lá no filme: quando eu não tinha valor, Ele me escolheu, sem olhar os meus defeitos ou as minhas qualidades. Ele me amou e Ele me escolheu para ser sua filha. E eu hoje sou filha de Deus. E começa então um processo na vida daquela jovem do filme. Eu recomendo você assistir, que ele fala sobre eleição e predestinação. Ele ordena aquela lei Efésios. Então, quando Ele nos elege, Ele tem uma palavra para nos dizer. Se Ele nos elegeu, Ele tem um propósito. Se você descobrir que é filho de Deus, você começa a fazer o que Ele espera. Aí no filme, eu acredito que você lembra, ela começa a devolver o que havia roubado. Ela perdoa o pai que havia ferido. Ela muda as suas formas de se enxergar e de enxergar as outras pessoas. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a escolha que foi feita na minha vida, eu mudo muita coisa. Essa mudança, ela vem a partir da reflexão, do modo de pensar, que determina também o modo de agir. Mas vamos lá, 1 Pedro 1 e 2, para a gente fechar esse primeiro tópico do primeiro ponto do nosso tempo. Eleitos segundo a presença de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. O segundo subtópico aí do primeiro ponto: quais as condições da eleição? Se é oferecida a todos, conforme João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quais as condições dessa eleição? Olha só como ele diz que a condição é única. Ensina que a eleição para a salvação de Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento. Veja que Deus pode eleger alguém, mas se esse alguém não aceitar a eleição, Deus escolheu. A Bíblia diz assim: não foste vós que me escolhestes, fui eu que escolhi a vós. Mas independente da escolha que Deus fez de mim, se eu não aceitar esta escolha, se eu não entender esta escolha, eu posso rejeitar algo que para mim seria maravilhoso. E a Bíblia é clara, ela diz: entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras.
E aí é onde está a coisa mais forte. E que eu não fui eleito porque eu tivesse qualidades, ou fosse, porque nas eleições que são feitas aqui na Terra, as pessoas elegem porque alguém tem, porque alguém fez alguma coisa, por fraude. Mas a eleição de Deus não tem fraudes. Ele sabe que te escolheu, e que você era mentiroso, que você talvez fosse prostituto e adúltero, ou que você tivesse práticas que o entristecesse. Mas Ele escolheu, Ele quer te salvar. Agora, o processo da escolha é interessante. No dia que você lembra como você escolheu a sua esposa? Mais ou menos. Mais ou menos. Se o senhor, como é o nome da sua esposa? Luzineide. A minha é Keila. Você imagina que o irmão Daniel amasse muito a Luzineide e quisesse dar a Luzineide o melhor dessa terra, ser um marido exemplar, filhos, uma casa, cuidado. Aí a Luzineide lá do outro lado é a escolha do Daniel. Mas a Luzineide olha para o Daniel e diz assim: mas eu não quero você. Está tudo terminado, né? Adiantou. Aí ele falou: mas por que você não escolheu? O Daniel disse assim: amor, o amor, ele não exige. É tremendo isso. O amor, ele não faz exigência. Eu amei. Eu te amei. Eu escolhi você porque eu te amei. Mas se ela não aceitar a escolha, a Luzineide vai ficar sem conhecer o que é que o Daniel poderia fazer de bem na vida dela. Amém? Então, a condição é uma: nós não estamos eleitos porque somos bons. Nós somos eleitos porque Ele nos amou. E o amor dele não dá explicações. Não é interessante? Muito bem. Porque eu não seria escolha de ninguém. Se eu seria, nas minhas atitudes na vida, talvez ninguém me escolhesse. Aí Deus chega e diz assim: mas agora eu vou mudar isso. E depois que Ele nos elege, todo mundo quer nos eleger. Não é interessante isso? Quando a gente é eleito, entende a eleição, começa a viver em santidade, todo mundo quer agora ser nosso amigo. Os verdadeiros aparecem. A gente passa a ser desejado não pela gente, mas pela eleição que foi feita em nossa vida. Eu passo a querer, as pessoas passam a querer estar perto de mim, se eu vivo segundo o que Ele me elegeu, não por causa de mim, mas por causa da ação da eleição em minha vida. Muito bem, o terceiro tópico desse primeiro ponto, falando sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível, vai falar exatamente dessa vida santa e irrepreensível. Foi eleito, o irmão já vem desde o início, comentando, já batendo nessa tecla, eleito com um fim específico, não fomos eleitos para viver do braço cruzado, então do mesmo jeito que estava, né? É impossível, nós comentamos inclusive na lição passada, que é impossível você estar cheio de graça por dentro, não exteriorizar. Ou da mesma forma também como é impossível você querer mostrar uma coisa exterior que você não quer, que não está dentro de si. A gente ainda pode fazer dentro disso aqui para a gente passar para o terceiro e entender melhor o terceiro. Quando nós elegemos vamos falar do que é visível, material às pessoas. Quando alguém elege um candidato para prefeito, ele vai fazer o que quer lá? Ou ele vai fazer o que é a expectativa de quem o elegeu? Um propósito. Há um propósito ou não? Se nós elegemos vereadores, eles não são eleitos para fazer da forma que querem. Eles são representantes de um povo que os elegeu. Então, mudando tudo isso e trazendo para o lado espiritual, Deus os elegeu para sermos o que dele nessa terra? Representantes. E representantes que não vão viver como querem, mas vão viver na expectativa de quem representa, com santidade e de forma irrepreensível. Muito bem, sobre esse ponto aí, diz-nos a palavra de Deus, eu vou trazer aqui essa leitura bíblica, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, e em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie, nem o nome entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem pavoice, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto,
que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, Olha só. ou qualquer idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, estes São pré-requisitos de quem foi escolhido. De quem foi escolhido, de continuidade do propósito dessa eleição, o qual nós falamos. E aí eu trago para quem está acompanhando a live essa pergunta que a gente fez e a resposta veio logo. Alguém que é eleito pode deixar de ser o quê? De estar representando. Ele pode ter sido eleito, continua eleito, mas não pode exercer, está retirado daquela situação. E é isso que está dizendo. A eleição de Deus, ela é muito mais séria do que a eleição que é feita por nós aqui na terra. Então, como a gente pode imaginar que alguém que foi eleito vai agora, sabe, Daniel? Eu já sou eleito, Cristo me elegeu para ser seu filho, agora eu vou viver do meu jeito. Não vai adiantar. Aí eu me lembro do filho pródigo. Você lembra dos dois filhos pródigos? Pastor, não é só um, é dois. Vamos ver os dois pródigos. Um sai, um deixa claro: eu não quero a sua paternidade. Está aqui o anel, fique, o Senhor morreu para mim, me deu o que eu tenho direito, que eu vou me embora. A paternidade continuou ou não? Continuou sendo pai, embora eles... Continuou ou não? O pai continuava sendo o pai dele. Continuaram. Mas ele estava fora ou não dos benefícios do pai? Fora dos benefícios, das bênçãos, de tudo. Aí ele vai viver uma vida dissoluta lá, vai gastar tudo, vai viver do jeito que sou eu, de forma totalmente contrária à vontade de Deus, com práticas que não agradavam a ele. E aí ele chega diante da consequência, ele fica diante dos porcos, bolota de porcos. Aí ele lembra que na casa do pai, que ele rejeitou a eleição como filho, ele tinha o quê? Ele tinha comida bem melhor, até os servos tinham melhor. Aí ele diz: levantar-me-ei, ou seja, tive a consciência de que estou errado e vou me arrepender e vou pedir perdão ao meu pai. Mas a paternidade continuava ou não esperando ele? Sim. Mas se ele continuasse com os porcos, ele poderia usufruir do que a paternidade tinha para ele? Certamente não. Essa é a minha pergunta para você que está nos assistindo na live. Se você não voltar e continuar com os porcos, você não pode usufruir do que a paternidade tem para você. Concorda ou não? Agora, veja, Daniel, mas quem ficou, eu ainda vou dizer que quem está lá também é pródigo. Pastor, quem está lá é pródigo. Vamos ver como é. O que chega, o pai mostra a ele que ele nunca deixou de ser filho, né? Tem a túnica de filho, tem o anel de filho, eu te elegi para a eternidade. Se você rejeitar a minha eleição, o problema é seu, mas ela vai continuar aqui. Você está me entendendo ou não? Quem é eleito vai ser eleito até a eternidade, mas eu posso rejeitar os benefícios da eleição. E aí o eleito torna-se o quê? Rejeitado por Deus. Foi Deus quem o rejeitou? Foi ele quem rejeitou a propósito. Aí quem fica dentro de casa, olha como é interessante. Ele volta do campo, vem trabalhando, aí ele chega, vê uma festa, ele indaga: o que está acontecendo? Aí alguém diz: é teu irmão que voltou para a eleição. Ele fica irritado, diz: e o que é que meu pai fez? Matou um bezerro cevado e está fazendo festa. Ele disse: entra. Vou entrar não. Esse não vai entrar por causa da rejeição. Ele não entra no propósito. Aí ele diz assim: eu trabalhei para ti todo esse tempo, nunca te pedi nem um cabrito. Mas você não pediu porque não quis. Você era meu o quê? Meu filho. Você nunca aceitou ser meu filho. Você preferiu continuar aí como escravo. Escravo na minha terra, fazia tudo, mas você não tinha aceitado ainda ser filho. Então, eleição, ela parte do princípio que a eleição está eleito. A eleição de Jesus não volta atrás. Mas a eleição de Jesus só tem eficácia na vida de quem anda com Ele até o fim, sendo santo e irrepreensível. Muito bem. E sobre o último ponto, nós ainda estamos no primeiro, já estamos do meio para o fim do nosso tempo, vai falar da nova vida dos eleitos. Como o irmão já estava falando, né, são rigorosas as advertências, como se vê em Efésios capítulo 5, versículo 3, onde diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Efésios 5 e 27. E também em 1 Coríntios 3 e 18 diz: trata-se de um processo contínuo de santificação, quando diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então são coisas gloriosas, e aí eu faço aqui essa reflexão que traz também a nossa lição. Como o crente pode chegar a este novo estilo de vida, aqui descrito pela palavra de Deus? E já me vem também já a resposta: somente com a capacitação do Espírito Santo. Por isso que no final desse nosso ensino, nós vamos fazer uma oração e levar isso, esse propósito, que o Espírito Santo capacite-nos e que também nos faça, através do processo de reflexão, rever o nosso modo de pensar e determinar também o nosso modo de agir. Mas vamos lá, o segundo ponto. O segundo ponto vai trazer três outros subpontos também. Vai falar da predestinação. E aí ele já começa a falar sobre predestinação. O Senhor já falou sobre alguma coisa nesse sentido, pode reforçar. E eu farei também a leitura aqui de Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Bom, essa daqui ficou clara. Quando a eleição fica clara, a predestinação fica mais entendida aí. A predestinação ele coloca assim, achei muito interessante, como o escritor da lição, ele faz esse comentário. Ele diz: formado pelo vocábulo determinar, pela preposição indica algo feito antes. Predestinou, destinar, determinar algo. Aí ele diz: a Bíblia pentecostal, que é aquela que nossa cunho de fé cristão, esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Presta atenção, quando aqui fica clara a questão da predestinação. É como Deus dissesse assim: ó, eu te elegi, você tem como andar na minha eleição, e se você andar na minha eleição, já está predestinado qual vai ser o teu fim. Mas até a predestinação depende de como eu vivo a eleição. Veja como é forte. Se eu não vivo a eleição de Deus na minha vida, me fugindo de tudo aquilo que ele falou, prostituição, fornicação, bebedice, tudo que idolatria, tudo que afasta o homem de Deus, o pecado afasta o homem de Deus. Se eu ando correto, já existe algo predestinado, já me esperando. É como eu falei do seu casamento. Quando ela aceita a escolha e vive com uma mulher o quê? Fiel, cordeira ao Senhor, existe uma promessa eterna lá no final. Como o Senhor disse no dia do casamento, quando vivemos uma escolha, como é que ele diz diante do juiz ou do pastor? Prometo o quê? Amar, ser fiel, é assim, na doença, na riqueza, isso é predestinar. Quando a doença chegar, eu vou lembrar do que eu predestinei na minha escolha, que eu ia ficar com você, que nada ia me separar. Predestinar alguém é ter algo lá na frente esperando, mas esse algo lá na frente só acontece se eu fizer valer a eleição. E aí a Bíblia nos diz em Romanos 8, 29 e 30, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E eu quero trazer aqui um resumo sobre este assunto aqui, o que está na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal diz: no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolheu o navio, que é a igreja, para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão e o piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio são eleitos, podem fazê-lo mediante a fé viva em Jesus Cristo. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando o seu capitão, estarão entre os eleitos. Aleluia. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão
deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida a todos a entrar a bordo do navio, eleito mediante Jesus Cristo, e permanecer nele também. Né? É interessante, eu vou continuar na visão do navio, mas é cansativo ou não a viagem? Sim. É ou não? É devagar também. É devagar, vai no tempo do piloto. O piloto pode ir por uma rota contrária para demorar, para ver como é que quem está dentro está satisfeito ou não. Lembra de Noé? Ele não sai da arca quando quer. Ele só sai da arca quando Deus autoriza ele sair. Preste atenção. Mas o mais interessante de tudo, irmão Daniel, como as pessoas ainda pulam fora desse barco. Porque o piloto é Jesus. E um dos marinheiros de Jesus lá no meio do barco, acalmando a tripulação, é o Espírito Santo. Tenha calma. Suporta. O destino está chegando. Mas está demorando. Tenha calma. Vai chegar. Fique calmo. Nós temos um Consolador trabalhando em nossas vidas nesse barco que é Jesus. Agora eu acho muito forte o que a Bíblia Pentecostal diz. Agora, só que dentro da eleição Deus ainda dá livre o quê? Tem livre-arbítrio dentro da eleição? Se você quiser ficar no barco, você vai saber qual é o destino final. Mas se você quiser o quê? Sair, você sai. É interessante isso, você sai. Agora saia sabendo que só chega no destino quem está no barco. Muito bem. Pois vamos ver aqui. Ainda no outro ponto, falando sobre filhos por adoção, já comentamos isso, que é só ler o versículo aqui, Efésios 1:5 e Romanos 8:15. Diz: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, da sua vontade, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos a papai. Romanos 8:15. Então são privilégios da adoção que nós vimos. Não é escravos. Não são escravos, é um privilégio. E a pessoa regozijar, saber que está dentro daquele barco, o comandante, mesmo no barco, no avião, mesmo sem saber que somos, quem é o nosso comandante no navio, numa viagem qualquer, não nos dá o direito de chegar lá interferindo, vai por aqui, faça isso, volta aqui, olha. Entrou na viagem. Entrou, fecha a cortina lá, o comandante está lá e ele vai. Você precisa confiar. Então é essa a nossa situação hoje também. E isso nos dá essa condição que vai dizer que os predestinados para ser filhos de Deus, eles têm esse privilégio. E aí nós podemos chamar Abba Pai. Entre outros privilégios que a gente pode ter, pode mencionar aqui, nós vemos aqui em Atos 2 e 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe uma pedra branca, e na pedra novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. E também, isso é em Apocalipse, né? Para louvor e glória da sua graça, pelo qual somos agradáveis a si no amado. É o que nós vemos. Todo mundo gosta de ser benquisto, todo mundo gosta de ser conhecido de uma pessoa importante, tira selfie e tal, faz qualquer coisa para mostrar que é amigo daquela pessoa importante. E agora, nós temos essa condição, esse privilégio de ser agradáveis, bem quisto pelo Pai. O que é que nos remete? O que é que nós fazemos com isso? O que é que a gente vai fazer depois de tomar conhecimento dessa situação? É uma grande reflexão para nós. E é interessante, né? O filho pródigo, aquele que estava na casa, continuava escravo, mas o pai queria que ele entrasse, que ele comesse. Mas ele nunca aproveitou o privilégio que era. Eu queria, um minutinho só, te pedir: aproveita ser filho de Deus. Gasta mais tempo com um filho que senta e que tem o direito de chegar, pai, quero conversar com você. Eu imagino filhos agora nessa quarentena. Que é outro privilégio, a comunhão. Está tendo a comunhão com o pai.
está podendo se sentir o pai, se sentir pai. O filho poder dizer: pai, senta hoje comigo, eu tenho muita coisa para dizer para o senhor. Deus permite esse acesso. O véu foi rasgado. Ele era unigênito. Jesus era unigênito. Agora ele é o primogênito de todos nós que somos adotados. Agora é bom demais. Tem dia que eu sento no colo do meu pai, que é Jesus. Você imagina como é bom. Eu me sinto à vontade. Eu digo: pai, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Paizinho, cuida do meu coração. Eu estou ficando entristecido, mas eu não quero perder a tua paternidade. Quantos exemplos de pais? A humanidade não fabrica pais ruins, pais maus, pais de atitudes más, mas Deus é um pai diferente. Aproveite. Essa é a recomendação que eu te dou. Aproveite Ele ter te adotado como filho. Aproveite ser filho por adoção. E Deus ama filhos por adoção. Muito bem. Agora o terceiro e último ponto, já estamos já no final. Quando tiver faltando um tempinho aí, você avisa aí já também, para a gente não perder o time aqui, tá? Então, falta 5 minutos. Então vamos rapidamente aqui comentar o que o senhor achou mais interessante desses 2 subpontos aqui: a sublimidade do propósito divino na predestinação, a saber, predestinação e salvação, e predestinação e o amor. Pronto, eu vou encerrar a minha parte. Não sei se eu vou ter alguma coisa ainda, mas eu quero contar rapidamente uma ilustração para você entender o que é essa predestinação que nos salvou. Conta essa história aqui no período de faroestes, naquele período do faroeste americano. Toda a condenação, quando alguém era condenado, ele já era condenado à morte. Não tinha o que ele fizesse, a condenação não era preso, nem nada, não tinha cadeias, ele ia ser condenado à morte. E um moço era muito bem quisto na sociedade. Ele cometeu um delito, cometeu um crime. Na medida que ele cometeu o crime, ele foi preso, e o governador da cidade colocou ele preso lá. A cadeia não era para a eternidade, não era sempre, ali era uma cadeia apenas provisória, porque a morte viria. Então ele está preso, e antes da condenação, o povo foi até o governador, disse: tem misericórdia dele, poupa ele é um moço bom, fez isso aí, mas foi num momento de loucura. O governador disse: tá bom, esse povo pediu tanto para esse homem, que eu vou lá. Pegou a carta de absolvição dele, de libertação, colocou dentro da Bíblia e disse: só que eu não vou como governador, eu vou disfarçado de pastor. E ele foi como pastor até para conhecer o rapaz, para ver se tudo que falava dele era realmente verdade. Quando ele entra na cadeia, vai até a cela dele, ele diz: olha, você sabe o que eu sou? Sei sim, o senhor é um pastor, não quero saber do senhor. Cuspiu nele: mas espera aí, eu tenho uma coisa para você aqui dentro. Eu tenho uma coisa aqui dentro para você. Se eu não quero saber, sai da minha frente, eu já estou condenado mesmo à morte. Mas é isso mesmo, eu vim falar sobre isso. Eu tenho uma coisa para você aqui. Desapareça, xingou, foi para cima do governador. O governador teve que sair. E o governador então rasgou a carta e condenou-o à morte. Ele ia morrer. Só que quando o governador saiu, o carcereiro foi lá e disse assim: rapaz, você sabe quem foi que veio aí? E você xingou, você tratou mal. Quem veio até você foi o governador da cidade. E sabe o que ele trazia dentro daquela Bíblia? A sua carta de libertação. Ele veio lhe dar a libertação, mas você tratou ele com mal, você resistiu ele, você o expulsou da sua vida. Aí no dia da morte, ele estava em cima do cadafácio, a forca lá, mas antes de botar a cabeça na forca, olha, isso é eleição, isso é predestinação e salvação. Antes dele colocar a cabeça na forca, ele disse: eu quero um minuto para falar. O pessoal disse: pois não. Aí ele disse: eu não vou ser morto, eu não vou morrer por causa dos meus pecados, mas eu vou morrer porque eu rejeitei a salvação que me foi dada. Tem muita gente que vai para o inferno, não pelos pecados, mas pela rejeição da eleição e a predestinação que Deus te deu. Muito bem. Falando sobre isso, a palavra de Deus em Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam.
E diz também a Bíblia em João capítulo 12, versículo 32: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Foram as palavras de Jesus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Desde a eternidade, Deus, na sua presciência, elegeu, predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, a receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais. A eleição e predestinação é um tema fundamental para a compreensão da doutrina da salvação, que percorre toda a Escritura. E reconhecemos assim que Deus é soberano e nos concede o favor da salvação. Pedi ao irmão Hudson para orar, apresentando a Deus também esse objetivo de o Espírito Santo capacitar a todos os eleitos que possam enxergar, descortinar e vivenciar esse privilégio, desfrutar das bênçãos decorrentes da salvação. Amém. Não rejeite a eleição. Você pode ir para o inferno porque a rejeitou. Aproveite a salvação. Amado Deus e querido Pai, Senhor eterno, eu quero te agradecer por tudo que foi ministrado em nossas vidas. Clamar, ó Espírito amado, Consolador, Condutor, o selo de nossas vidas, a garantia de que vamos chegar na eternidade. Que o Senhor possa nos conduzir com sabedoria diante desta predestinação, desta escolha que Deus nos fez. Toma nossas vidas em nossas mãos nesta manhã e nos ensina e nos faz, Pai, revelada todo o propósito na tua eleição. Em nome de Jesus, amém.